Tudo bem? Eu sou o Júlio, estou aqui com os meus colegas Andréia, Márcia e Marcos. Nós somos alunos do curso de licenciatura em computação do Polo de Frutal, mas o nosso foco do bate-papo hoje é a inteligência artificial no setor de multimídia e entretenimento. Sobre essa questão, né, de como a inteligência artificial ela está transformando esse setor e cada vez mais vêm sendo utilizados nos processos produtivos dessas áreas. Sobre a inteligência artificial, hoje em dia, até as propagandas, né, tá sendo difícil de saber se realmente é o que eles utilizam, né, porque eles usam tanta inteligência artificial, a gente nem sabe se a pessoa que está ali é ela realmente, né, eles mudam vozes, mudam o rosto, mudam, editam, adicionam objetos e vozes que dificulta a gente saber o que é real, o que não é, né? Estamos num nível computacional muito avançado. É difícil saber até onde isso vai ir e o limite entre o real e o virtual através das ferramentas digitais. Nós temos várias etapas do processo de desenvolvimento nesse setor. Então, por exemplo, hoje você pode entrar numa ferramenta de inteligência artificial e utilizar ela como auxílio para a criação de um roteiro, né? Para a criação de um personagem, para criar no sentido de você conversa com a inteligência artificial e pede, eu preciso que você desenhe para mim um personagem que tenha uma determinada faixa etária, com um estilo de rosto, um estilo de cabelo, e ele faz essa sugestão para você. Então nós vemos hoje que a inteligência artificial ela pode, inclusive, substituir algumas profissões nesse meio da multimídia, né, e do entretenimento, coisas que já estão acontecendo e que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, né? Como pode ser visto aqui nos slides, você tem a questão da linguagem de processamento natural, machine learning, né, a recomendação de conteúdos, deep learning, reconhecimento de padrões como rosto, objetos. Uma questão que eu chamo a atenção para isso é que as pessoas acham que a informação que está ali é, não pode ser alterada, né? E a gente sabe que quem programa isso é o próprio ser humano. Então, como o próprio professor Michel Nicoleles, um pesquisador de grande renome internacional, ele mesmo fala, a inteligência artificial ela não é inteligente, porque você tem um indivíduo por trás programando. Então, você pode manipular o algoritmo para que ele faça aquilo que você quer. Então, as pessoas têm que compreender que a inteligência artificial usa esses algoritmos citados, essas tecnologias citadas agora, para poder programar, né? E é importante que as pessoas tenham compreensão disso, que não caiam numa cilada de aceitar o que está vendo, né? Sempre hoje, como a Andrea mencionou agora há pouco, saber o que que é real de fato, o que não é, o que que é verdadeiro, o que não é. Nós vemos que essa inteligência artificial, exatamente pela interação da experiência com o usuário, ela vai tentando auxiliar o usuário no seu processo de consumo. Então, a inteligência, né, tem o algoritmo lá por trás e ele está a todo momento conectado com as suas escolhas, com o que você está fazendo na navegação. É muito comum a gente pesquisar alguma coisa na internet, né, sobre algum dado, e de repente tudo aquilo começa a aparecer e-mail, começa a aparecer indicações para você de filmes mesmo. Isso acontece bastante no Instagram e não só no Netflix, que é um ambiente fechado, que a parte tem ela paga, tudo mais, que tem esse serviço também, mas você tem, por exemplo, no Instagram você também tem. Então, conforme você vai interagindo, mostrando que você tem interesse, viu algum filme, alguma coisa, começa a aparecer coisas para você lá, essas indicações.
toda essa usabilidade que nós temos com as ferramentas, nós estamos deixando, entre aspas, os nossos rastros, né? Que são os dados dos usuários. Ah, o filme que você assistiu. Ah, é de que gênero? Ah, é um filme de comédia. Então a inteligência artificial acaba vendo que você gosta de filmes de comédia. Quem eram os atores desse determinado filme? Ela começa a te recomendar filmes desses atores. Então há todo um algoritmo por trás que processa esses dados e tenta fornecer ao usuário, né, novas experiências para ele continuar usando esses sistemas de entretenimento cada vez mais adaptado ao padrão, né, de consumo esperado por esse usuário. Essa questão hoje da inteligência artificial, ela pode criar personagens fictícios que não existem, né? Ela pode criar roteiros fictícios, claro que sempre por trás tendo a solicitação de uma pessoa para criar esse conteúdo. Até onde vai esse limite do real e da inteligência artificial? Porque quando você pega uma pessoa que não pesquisa sobre isso, ela vai achar que isso é verdadeiro. A gente pode falar em relação à Madonna, né, que ela deixou por escrito que ela não quer o uso dela, que a inteligência artificial utilize a imagem e voz dela. Esse é um exemplo já claro de que ela não quer, né, o uso indevido da imagem e da voz dela. É o ator James Earl Jones, que ele é mundialmente conhecido exatamente pelo timbre de voz único, que ele deu voz a um dos personagens mais canônicos da história do cinema, que é o Darth Vader de Star Wars. Ele vendeu para a Disney os direitos de uso da voz dele. Ele faleceu recentemente e antes de falecer, ele vendeu os direitos de uso da voz dele para que a Disney possa continuar desenvolvendo produtos da saga Star Wars, ou mesmo o personagem Mufasa do Rei Leão, que também é dublado por ele e também é propriedade da Disney, mesmo após a sua morte. E o grande problema é a questão ética disso, né? De uma pessoa que não está mais viva e se usa a imagem dela, sem antes um prévio consentimento. E é um novo, é um novo instrumento, né? Uma ferramenta nova que apareceu, né? E que você tem que saber como que vai realizar esse uso. Contudo, eu acredito que isso vai criar um problema na questão dos dubladores, né? Independente do idioma. Isso eu acho que vai se perder. Pode ser que nesse primeiro momento ou não, mas eu acho que tem que regulamentar essa questão do uso. Hoje você vê que é um grande empecilho essa questão da regulamentação, né? Aí regulamentar isso não é algo muito fácil. Envolve muitas questões éticas, envolve muitas questões de direitos autorais, já que a inteligência artificial, ela não, muitas vezes ela não cria um conteúdo novo, ela se apropria de conteúdos já existentes, de padrões já existentes, e sempre, como todo o processo histórico de revoluções, e a gente está passando por uma revolução digital, nós temos sempre a preocupação com a questão do ser humano com relação ao desemprego ou ao fim de certas profissões, né? Basicamente, essa questão da multimídia e do entretenimento com a inteligência artificial como lazer, ela é algo muito interessante. Ah, alguns filmes hoje, principalmente curta animações, eles são criados com equipes extremamente enxutas, usando de ferramentas de inteligência artificial.
agora é necessário ter algum controle sobre esse processo, né? Porque você está afetando muitas profissões e tem que ter muito cuidado com isso. Sem falar nas questões dos deepfakes, deep áudios, que são questões falsas criadas por inteligência artificial que pode pôr em risco ou constranger pessoas se mal utilizado. Encerrando, né, essa conversa, eu gostaria que cada um desse a sua opinião sobre o uso dessa inteligência artificial e qual a perspectiva que vislumbra para o futuro da multimídia e do entretenimento com a inteligência artificial. É, tá muito difícil, assim, de saber, igual eu falei, né, de saber diferenciar. Eu acredito que nós, humanos, né, nós, pessoas, vamos ter que ter muito discernimento, né, para trabalhar, muita força de vontade, porque a inteligência artificial está aí, né, para tirar emprego de várias pessoas, então eles vão ter que ter força de vontade, estudar bastante, né, para se manter no emprego. Só espero que ela não cause muitos estragos, né? Porque, igual você falou, essa parte da ética é difícil a gente, eles, né? A inteligência tá sendo regulamentada e aí acaba que aqueles que menos têm conhecimento, menos têm poder, né? São os mais prejudicados nessa guerra diária, né? De inteligência artificial, de emprego, de falta de emprego, de educação e tudo mais. Então, eu acho assim que a gente precisa ter muita discernimento, pensar bem claramente, e isso dá bastante, para que essa inteligência não tire nossos empregos, né? Que a gente acabe aproveitando ela de uma forma, né, que a gente consiga construir em vez de destruir. As considerações, assim, só acrescentando, que já mencionou e foi dito durante toda a apresentação, né, que cria uma questão da regulamentação que, assim, eu acho que uma coisa que também vai acabar atrapalhando com o tempo é a questão da criatividade, né, que você vai deixar de estimular determinados aspectos do cérebro, devido a que essas ferramentas podem proporcionar, desde a criatividade. Hoje, você precisa de criatividade, mas amanhã uma pessoa vai desenhar, ela vai saber desenhar? Não, porque a própria inteligência artificial está fazendo isso por ela, né? Ela só vai ter que saber explicar lá. É uma questão que é por exemplo, a gente tem uma IA que faz uma pintura, né? Que a gente já até discutiu isso em algumas outras vezes. Ele criou aquilo? Não, é porque aquilo é humano. Aquela condição de fazer aquela pintura é humano. Na verdade, ele não está criando nada novo. Ele está pegando um pouco aqui, o que ele que acha que é bonito, harmonioso, e é isso que ele está propondo para a gente. Mas assim, mas isso é criatividade mesmo? Né? Então, acho que é um ponto assim de reflexão em relação à IA, né? Ao uso de IA. Ela se apropria do conhecimento humano, ela vai usar traços de pintores, ela vai usar imagens de banco de dados que estão aí na internet para recriar algo novo, né? Então, a inteligência artificial ela ainda se apropria do conhecimento humano. No momento em que a inteligência artificial ela for tão autônoma que ela não precise mais de nada do ser humano, aí nós também teremos um problema ainda maior, porque aí nós estaremos falando de um risco para a continuidade da humanidade, para o desenvolvimento do conhecimento, para tudo que nós conhecemos hoje como educação e pesquisa e ciência e cultura e artes que envolve o lado humano, que envolve um lado emocional. Grandes poesias, grandes músicas, grandes pinturas, elas são derivadas da experiência humana. E quando esse lado humano for deixado de lado e for apenas utilizado uma máquina,
você perderá a essência da humanidade.